Então, boa noite a todos os participantes do nosso simpósio. Dizer para vocês, mais uma vez, que foi uma honra ter sido agraciado com a inscrição número 1 da Associação de Treinadores. Isso é um sonho que a nossa classe perseguia. Eu tenho certeza que vai ser um marco na profissão do treinador de futsal. Com todas as demandas que a profissão está a exigir já há muitos anos, agora a gente vai ter uma representatividade muito grande, vai ser muito importante para a nossa profissão. Aproveitar também para, embora ele já não esteja mais com a gente nessa live, para saudar o professor Saboia, dizer que foi uma grande honra ter passado pelo futsal cearense, que para mim é uma escola muito grande, uma escola muito importante do futsal brasileiro, e saber que, bom, eu sempre soube que no Ceará tem muito Saboia, mas não sabia que ele era sobrinho de quem era. Isso me honra muito, porque o doutor Edir Saboia foi um grande amigo que eu fiz, lamentavelmente já falecido, foi um grande amigo que eu fiz durante a minha passagem pelo Banfor, em Fortaleza. Pedi a gentileza para o Marquinho colocar no ar a nossa apresentação. Bem, indo para a nossa primeira tela, essa daí é comum, esse template é comum a todos, fala da nossa conferência. Tá? Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, essa é a primeira polêmica de sempre, né? Isso acontece também no futebol de campo, né? A experiência, e só a experiência se achando suficiente para virar treinador, né? A gente escuta muito essa história, né? Por exemplo, a gente sabe que a profissão do treinador de futebol é regulamentada diferentemente da nossa. E por outro lado, muitas críticas, o Fred falou nisso aqui ontem, né? Se o treinador de goleiro precisava ser ou precisa ser um ex-goleiro. E, por outro lado, treinadores chamados de teóricos, com termos usados pelos práticos, de que nunca bateram numa bola. Na realidade, nenhum dos dois lados tem razão e tem que haver uma complementação entre esses dois saberes, né? Esse saber prático, que realmente é muito importante. Eu costumo dizer que 70%, 80% do que eu aprendi em 45 anos de profissão, eu aprendi com o jogador, né? O jogador, ele passa para você informações muito importantes de dentro da quadra que você, às vezes, não visualiza. Por quê? Porque é o jogador que materializa tudo aquilo que você planeja. Você sonha que aquilo vai acontecer durante uma partida, mas quem materializa isso, você estrutura, mas quem materializa isso é o jogador. Daí a importância da visão prática do jogador. Mas, sem dúvida nenhuma, que os saberes teóricos, né, a gente tem aí excelentes professores como Marquinhos Xavier fazendo seu mestrado, a gente acabou de ver o Saboia fazendo seu doutorado, o Hilton Santana, doutor. Quer dizer, quanto mais gente qualificada falando futsal, muito mais importante. Então, eu começo dizendo que o curso de Educação Física, e hoje é uma data muito especial, né? Eu costumo dizer que eu sou professor e estou treinador, né? Aliás, já estou treinador já há 45 anos, mas eu tenho uma grande honra de ser professor, porque no centro, no cerne da nossa atuação, essa vontade de ensinar e de participar é muito característica do professor de uma maneira geral. Embora você seja chamado de técnico, de treinador, isso é uma coisa que está no teu sangue, isso é uma coisa muito importante e que a maioria dos professores fazem com paixão. Aliás, especialmente no Brasil. Se o cara fosse fazer o professorado sem paixão, com o salário que se ganha, meu amigo, ele desiste muito antes. Então, está provado que o professor brasileiro, seja de qualquer área do conhecimento, e aí estão também os treinadores e técnicos, é o mais apaixonado. Então, com base aliada à vivência prática, a construção da carreira de futsal. É claro que uma das atitudes que a associação pretende tomar no médio e longo prazo é também, como foi dito aqui ontem, o reconhecimento da carreira da função do técnico, do treinador de futsal. Isso foi muito importante, o reconhecimento da profissão. Agora me ocorreu o termo correto, né? E é isso que possibilita, no futebol de campo,
que as pessoas atuem depois de fazer um curso que nem sempre tem uma carga horária, adequada. Isso também já acontece na Espanha, onde eu tive durante 2 temporadas. Qualquer pessoa, eu imagino lá que tendo o equivalente ao nosso 2º grau, se eu não estiver enganado, pode virar treinador, desde que façam os cursos lá de licença da UEFA, né? São cargas horárias muito menores que o curso de educação física, onde os saberes, né, são muito mais completos, né? Eu me lembro que com o advento da nossa antiga Escola Nacional de Treinadores de Futsal, que agora está sendo substituída pela ACBF Academy, uma das nossas exigências era que o treinador fosse graduado em educação física. Isso dá uma base teórica e científica muito importante. Quer dizer, vamos ver se, à medida que essas exigências caem e a gente parta na direção de uma lei específica, quanto mais carga horária para capacitar o interessado, melhor. Então, o curso de educação física, antes de mais nada para mim, é um aliado à vivência prática, que na realidade é a construção, e assim se constrói a carreira do técnico de futsal. Seguimos. Bom, eu quero, uma vez entendido isso, e já falando da função específica do treinador, eu quero discutir que estilo de treinador a gente é, né? Que estilo de treinador a gente faz, né? Eu costumo dizer que o treinador ele tem 3 facetas, né? O treinador de treino, o treinador de jogo e o cara que é gestor de pessoas, o famoso comandante do plantel, né? Gestão de pessoas é um termo moderno, mas nada mais é do que a capacidade que o treinador tem de liderar todas essas personalidades que fazem, as personalidades são distintas, né? Todas as personalidades que fazem parte de um grupo de uma equipe de futsal, né? Voltando ali para o primeiro tópico, você está preparado para ministrar treinos? Conhece a metodologia do treinamento para adequar a necessidade da sua equipe? A minha geração de treinadores, né? Eu sou carioca, né? E quando comecei em 1976, nós éramos, como eu tenho repetido sempre, autodidatas. Não havia com quem aprender, não havia nem internet, né? Não havia curso, não havia estágio, não havia simpósio, não havia associação de treinador, não havia nada. Então, você ia aprendendo por ensaio e erro. Você ia fazendo as suas observações, as suas testagens, ia aprovando e desaprovando na prática aquilo que você pensou, né? Hoje em dia, todo tipo de informação está no alcance da mão de todos os treinadores, né? Então, está muito mais fácil. E hoje está se pecando exatamente pelo contrário. É tanta informação, e por isso tanto desconhecimento da metodologia do treinamento, que aquelas informações, às vezes, são ótimas, mas às vezes não servem de nada. Então, eu acho que uma coisa muito importante, e aí entra o que foi dito antes, né? O cara não pode copiar treino da internet, ou não deve copiar treino da internet e achar que está suficiente. Porque se ele não for no banco da escola entender um pouquinho de metodologia do treinamento, nada daquilo vai se encaixar, nada daquilo vai se servir, ou muito pouco vai ser aproveitado. Então, ser treinador de treino é transpiração, né? É aprendizado, e você, com as informações ao seu alcance, como nós temos hoje, é relativamente fácil, embora a metodologia de treinamento tenha uma grande importância. É comum a gente ver, e nós estamos na moda do joguinho, é comum a gente ver o treinador ter um monte de joguinho, mas não sabe absolutamente equalizar esses jogos numa sessão de treino, né? Ele, às vezes, passa numa única sessão de treino, né, 10 mensagens, sei lá, 5 mensagens, 6 mensagens. Para 2 horas de treino é muita coisa, né? Então, ele tem que saber exatamente o que ele quer alcançar com o treino, o instrumento adequado pelo qual ele vai chegar nisso aí. Mas eu confesso para vocês que eu concordo com quem diz que está muito mais fácil do que já teve. Eu quero repetir, na nossa época a gente era meio autodidata. Depois, o treinador de jogo. Você sabe fazer a leitura de jogo em andamento e responde rápido às demandas da partida, né? Isso já vem com o tempo. Isso você não vai aprender no primeiro momento, né? Quanto mais você participa dos jogos, e eu acho que um instrumento que te ajuda bastante
a fazer leitura do jogo, nem sempre ele precisa ser ao vivo, nem sempre precisa aquele que você está assistindo ou aquele que você está participando. Até porque naquele que você participa tem um envolvimento emocional. E aí você tem que, como está dizendo aqui no nosso tópico, você tem que responder rápido às demandas da partida, né? Então, eu gosto muito de ver e rever imagens dos meus jogos e dos adversários. Acho isso legal. Aliás, você pediu que uma das coisas que me deixa mais à vontade, eu não sei se eu faço com qualidade, mas eu fico à vontade. Uma das coisas que eu fico mais à vontade é analisando imagens de vídeo com as minhas equipes, seja das minhas próprias equipes ou do adversário. E aqui a gente também tem que observar, né? Eu vi muitos treinadores, né, que eram, como se diz, leões de treino, eram ótimos treinadores ministrando treino. E a gente via que a equipe alcançava resultados através dos treinamentos ministrados. Mas nem sempre tinham essa perspicácia para decidir rápido as demandas da partida. E o contrário também é verdadeiro. Conhecia treinadores que entregavam o treino para qualquer um, porque ele não tinha nem paciência para dar treino. Então, na realidade, era uma reunião de amigos, né? O treino era uma forma de estar ali e dos jogadores se conhecerem, tá? Mas que no jogo os caras eram águia, tá? Tinha uma visão muito especial para identificar as necessidades da equipe durante um jogo. Essa geração de treinadores, que existe muito menos do que já existiu, né? Num determinado momento, isso veio muito depois, isso aconteceu muito antes do advento da internet e a facilidade de informações que a gente tem a partir de um determinado momento, um determinado número de informações que, aliás, hoje em dia, conforme já foi comentado, são excessivas, né? Então, mas hoje a gente é importante que essas qualidades se complementem. E a gente deve perceber também que é importante ele ser comandante, ser gestor de pessoas. Uma das coisas mais difíceis, eu acho que eu quero até considerar que aí nós temos 33,3% de importância, né? Não vou dizer nem que é uma coisa mais difícil. Tem a mesma importância que você ser treinador de jogo e treinador de treino, né? Você ser gestor de pessoas. A sua equipe vai ser, dentro da quadra, exatamente aquilo que você é fora dela, durante os treinamentos e durante os jogos. Você lida com muitas personalidades diferentes, muitos interesses diferentes, gente mais ou menos intencionada, gente mal intencionada. Os treinadores que me escutam sabem do que eu estou falando, isso não é nenhuma novidade e nem é pejorativo para ninguém, desde que a gente não cite nomes, né, por uma questão de ética. A gente trabalha com gente interessada em te ajudar, tu trabalha com gente interessada em barrar o caminho do companheiro, enfim. E você tem que ter essa perspicácia. Você trabalha com gente que vive te criando problema e é melhor que você resolva os problemas enquanto eles são pequenos, para que eles, não se agigantando, não engulam, né, o bom ambiente da equipe, não destruam o bom ambiente da equipe. Então, a gente tem que estar sempre preocupado em considerar esses 3 parâmetros, né, que para mim tem um peso muito igual, tá? Para que a gente vá se formando como um treinador, né? Como um treinador de futsal. Ninguém é completo. Como os jogadores não são completos, nós também não somos como treinadores, tá? Acho que todos temos as nossas deficiências. Agora, baseado nessas 3 premissas, a gente tem que identificar qual é a nossa deficiência. E deveria estar sempre procurando identificar quais são as nossas deficiências, né? Porque isso tem um peso muito importante no resultado do teu trabalho. Como você maneja um treino e como ele afinal contribui para a preparação ótima da equipe, como você comanda a partida e responde rápido às necessidades da sua equipe, observando também as deficiências e qualidades do adversário, e como você maneja o grupo, né? Então, eu queria fazer essas considerações e convidar todo mundo a refletir sobre isso. E dentro desses parâmetros, quais são as nossas qualidades, né? O que a gente
o que a gente precisa melhorar mais. Né? Então, isso é importante. Passamos, Marquinhos. Então, as etapas de formação, da formação de treinadores de futsal também é muito importante. Todo mundo passa por isso. Eu passei, o Flavinho passou, o Marquinho passou, todos os treinadores que nos escutam, o Saboia que já saiu, o Paulinho que também nos escuta, todo mundo passou por isso. A etapa 1 você está começando. Você copia tudo e aprende com os outros. Eu era louco para copiar alguém e encontrava com muita dificuldade, né, no início da minha carreira. Eu estava ávido para aprender com alguém, que alguém me ensinasse. Isso é muitíssimo normal, muitíssimo normal. Não tenham vergonha de fazer isso. Quanto mais informações você pegar de ideias de diferentes treinadores, nós temos no Brasil uma escola de treinadores, por isso que o treinador brasileiro ele é o melhor do mundo e ele é muito especial, que nós temos aí 8 ou 10 treinadores pensando diferente, comandando as equipes diferentes, e isso criou uma cultura salonística muito importante, que colocou o futsal brasileiro, o jogador brasileiro, no lugar que ele está. Mesmo tendo todas as dificuldades que nós tivemos através dos tempos, e que, aliás, continuamos tendo. Foi citado aí agora pelo Saboia o imbróglio CBF, CBFS, que está indefinindo o nosso futuro por enquanto, isso associado a uma pandemia, com seleção parada, com nós há 1 ano do Mundial, há 1 ano e alguns meses, enfim, sem poder participar de data FIFA, sem poder reunir a seleção, enfim. E apesar disso, nós temos uma escola de pensamento tático no futsal brasileiro que é muito rica, né? Então, não tenham vergonha de copiar tudo e aprender com os outros no início da sua carreira. Depois vem a etapa 2, né? Você faz cópia com lógica e ordenação. Você organiza melhor os pensamentos e já se pergunta por quê e para quê. No primeiro momento, você só copia, né? No segundo momento, você começa a fazer críticas e autocríticas. Você está na etapa intermediária para formar aquilo que eu chamo a sua própria identidade, que está ali ao rodapé da etapa 3. Né? Você vai ser reconhecido por uma característica muito especial. Por exemplo, todo mundo reconhece meu trabalho, aliás, com quem eu tive a honra de aprender bastante, com o Flavinho, que é o nosso mediador aí. Né? O Flavinho, na época, tinha chegado da Ubra e tinha trabalhado com o PC, que foi o primeiro treinador que implantou a marcação quadrante no Brasil. Né? Eu tive a honra de aprender com ele, né? E todo mundo me reconhece a ele como os treinadores da marcação quadrante. O Marquinho reconhece o Marquinho por um treinador que gosta de uma marcação alta e bastante individual. Eu costumo dizer, não tem marcação nem ataque melhor que o outro. A marcação melhor que você pode fazer e o ataque melhor que você pode fazer é aquela que você convence seu atleta a fazer. Teve equipes em que eu tive muito sucesso porque eu consegui vender o que eu pensava taticamente, vender entre aspas, evidentemente. Tem equipes que eu não consegui, fui obrigado a trabalhar numa outra direção que não era a minha característica. Né? Então, eu fui campeão de liga marcando quadrante. O Marquinhos foi campeão de liga marcando pressão alta a quadra toda. Enfim, então, os mais variados treinadores, né, fazendo coisas distintas, o que criou, sem dúvida nenhuma, uma escola brasileira, né, de pensamento tático, e que faz do nosso jogador e do nosso treinador dois profissionais de qualidade requisitados no mundo todo, e eu espero que seja cada vez mais a partir do advento das licenças valendo no mundo todo, que é requisitado no mundo todo pela sua qualidade, pela sua maneira diferente de ver a parte tática. Não é aquela imitação, né, em que todas as equipes jogam da mesma forma. A Liga Nacional é muito rica taticamente, com um agravante. Né, a cada junho e julho, as principais equipes europeias vêm aqui e passam um rodo nos nossos principais jogadores e a gente vive se obrigando a refazer a equipe. Tive o exemplo recente aí do Pato Branco, com um belíssimo trabalho do Serginho Lacerda, que primeiro investiu numa equipe onde ninguém apostava que seria campeã da Liga, recuperando alguns jogadores que vinham jogando bem mal e lançando no mercado alguns jogadores que ninguém conhecia, e depois foi obrigado a refazer essa equipe e foi bicampeã. Né?
Então, isso mostra um pouquinho da capacidade média do treinador brasileiro de futsal. E por último, etapa 3, como eu já tinha iniciado, tendo em vista conhecimentos e os anos de experiência, ele fica muito mais fácil para criar a sua própria identidade, né? Então, todo mundo passa por essas 3 etapas e foi como eu comecei dizendo, não tenha vergonha de copiar, não tenha vergonha de... Quanto mais você copia, quanto mais gente você copia, mais informações você vai reunindo para ter a sua própria identidade no futuro da sua profissão. Seguimos. Então, qualidades que o treinador deve perseguir, né? A primeira delas é uma lei da vida, aliás, as 2 primeiras, otimismo e bom senso, né? Fuja dos pessimistas. É horrível você trabalhar com aquela galera que vive dizendo que nunca as coisas vão dar certas, né? Eu não sei até onde você pode fugir dos pessimistas da sua comissão técnica, mas, no mínimo, meu amigo, torne eles um pouco mais otimistas, porque isso é uma coisa muito importante para as tomadas de decisão, né? A gente vai ver na sequência que outras coisas são importantes, mas tu ter otimismo de que sempre as coisas podem ser modificadas para melhor, que você sempre vai conseguir o melhor resultado, né? Isso é uma coisa, isso inclusive entra na cultura das equipes. Se você fomenta essa cultura, ela entra na cultura das equipes. Eu me lembro quando eu trabalhava na Malve, a gente tinha uma brincadeira, o Flavinho se lembra disso. O Flavinho esteve com a gente ali um bom tempo. A gente fazia uma brincadeira que era só entre a gente, por respeito aos adversários, né? Mas fazia parte da nossa maneira de pensar. A gente vivia brincando entre nós da comissão técnica e os atletas, perguntando assim, pô, já faz um mês que a gente não ganha um título. Já está fazendo 2 meses que a gente não chega numa final. Estou preocupado, entendeu? Então, aí a gente às vezes brincava assim, essa medalha de prata eu não tenho lá em casa não, eu só tenho dourada. Enfim, isso evidentemente soa um pouco provocação para quem escuta e não deve ser escutado por gente que está fora do grupo. Mas é muito importante criar esse ambiente, essa química, né, do otimismo, né, o bom senso, né, a lei que rege o mundo também rege o futsal, né? Então, quando você começa a ferir muito o bom senso, né, tem alguma coisa errada. Eu sempre cito esse exemplo. E às vezes a tua equipe está tão mal, mas tão mal, que todo mundo fala e você continua insistindo naquilo que você acha que tem que ser, né? Na realidade, dependendo do grupo de pessoas que vem comentar contigo, provavelmente você está errado, né? Eu vivi muitas experiências, né? Por exemplo, tu não pode fugir da experiência que tem pessoas que estão sempre ao teu lado. Eu sempre cito o exemplo do Manolo fotógrafo, que todo mundo conhece. Manolo fotógrafo tem 55 anos, ou 60 anos, como fotógrafo do futsal. Ele já esteve mais na beira da quadra que nós todos juntos. E ele, de vez em quando, me falava umas coisas que, no primeiro momento, não me fazia sentido. Maiormente de qualidade de alguns jogadores. Ele via umas coisas que todo mundo demorava mais a ver. Mas se o Manolo está te falando, é provável que você esteja errado, ou é provável que você esteja certo. Então, tomar muito cuidado com o bom senso, que às vezes, naquela mania de tentar as coisas indefinidamente, né, você fere uma lei importante que rege o mundo, né? Pessoal, inovação e ousadia. Tentar o que ninguém tentou, fazer diferente quando todo mundo te indica o caminho de sempre, né? Isso é outra coisa muito importante. A gente só transforma com inovação e ousadia. Uma parte do teu projeto de equipe tem que contemplar um pouco, ainda que seja uma parte ínfima, uma parte pequena, de inovação e ousadia. Fazer coisas, né? Tentar fazer e testar coisas diferentes. Aliás, essa é uma capacidade média do treinador de futsal brasileiro. A gente foi criando, através do tempo, uma geração de treinadores brasileiros, conceitos, desenhos táticos de defesa e ataque, da experiência de alguém tentar o que até então ninguém tinha tentado. Outra coisa que foi muito determinante para a mudança da tática
O Jean acabou de dar aí uns exemplos, né? E a palestra dele foi muito bacana, porque tem muita coisa que realmente pode ser adaptada para a parte tática, né? Também determinou muito a mudança da parte tática. Mas inovação e ousadia, gente, provavelmente é que faz a qualidade do jogador e do treinador do futsal brasileiro, né? Ali o Saban encerrou com aquela frase famosa, né? Você não pode conseguir resultados diferentes se você sempre repete as mesmas coisas. Pessoal, o senso de justiça dentro do grupo aí tem a ver com tal gestor de pessoas, né? Para aqueles com quem você tem afinidade e para aqueles com os quais você não tem. Isso é normal, né? Num plantel de 15, 20 jogadores, tu tem mais afinidade com alguns jogadores e tem menos afinidade, trabalha de forma mais profissional com outros jogadores, né? Mas o senso de justiça é comum e tem que ser comum ao todo, porque o jogador vive te testando com relação a isso, né? Vive te testando com relação a isso. Então, isso é determinante para o equilíbrio emocional do grupo. O grupo começa a se desestabilizar emocionalmente quando percebe que os seus treinamentos são diferenciados para fulano e beltrano. Então, isso é muito importante. Seguimos. Ainda em qualidades a perseguir, gente, carisma, né? Carisma é uma coisa que você constrói com uma sequência de atitudes que não deixam dúvida sobre a sua maneira de ser, né? Então, carisma não é um negócio... carisma não é um negócio que você... que é uma luz que te ilumina. Negativo. Carisma, que não tem a ver com personalidade, e tem a ver com o que a gente acabou de falar também, né? Senso de justiça, né? Que não deixam dúvidas sobre a sua maneira de ser. São as atitudes repetidas, seja em que situação for, na conjuntura que for e contra as pessoas que forem, né? Dedicação, aperfeiçoamento dos fundamentos técnico-táticos do treinador que faz o jogador, não é mesmo? O treinador ele não é só um cara que implanta tática, né? Ele também tem que ter interesse, se faz, entre aspas, em formar o jogador. Porque na parte tática tem duas facetas muito importantes. Primeiro, tem aquele jogo coletivo que todo mundo conhece, né? Aquilo que a gente chama de tática, os sistemas defensivos e ofensivos. Tá? E isso é a junção de 5 jogadores dentro da quadra atuando de forma acoplada, né? Isso nós chamamos de tática. Mas você sabe exatamente o que o teu jogador conhece de tática individual? Né? De fundamentos táticos? Quer dizer, quanto mais formado taticamente individualmente ele for, né? Quanto mais ele dominar os fundamentos táticos, mais e melhor ele vai intervir dentro daquilo que a gente chama de tático, que é o jogo coletivo da equipe. Né? Isso é muitíssimo importante. Eu costumo brincar com os treinadores em curso, e muito treinador abre o livro pela metade, abre o livro pelo final. O cara já quer ensinar sistema sem saber, sem ter um diagnóstico exato do que o grupo domina, e quando eu falo do grupo individualmente, de que cada jogador domina de fundamentação tática. Saber correr em relação ao adversário ou à bola, no ataque e na defesa, é muito jogo. E a base para uma tática bem jogada. Né? O treinador tem que ter determinação pelo resultado. Foco nas vitórias, gente. Foco nas vitórias. Isso é muito importante. Se você quer ser um treinador, de formação e que não persegue o resultado, não tem problema nenhum. Mas se você quer chegar lá na profissão, você tem que ter foco em vitória. Você tem que trabalhar para ser um vencedor, né? Porque o mundo premia primeiro os vencedores. Eu não sei se eu digo isso para vocês, lamentavelmente, né? Mas é assim que a coisa funciona. Qualquer raciocínio noutra direção começa a tirar seu foco do que é importante, né? Do que é importante, vencer. Tem muita gente que diz que é bacana vencer e dar espetáculo. Pô, eu prefiro vencer. Agora, se eu puder vencer dando espetáculo, é muito melhor. Sem dúvida nenhuma. Mas esse é um jogo de resultado. Eu fiz um, você não fez nenhum, eu ganhei o jogo.
Eu ganhei todas as partidas, você ganhou todas as partidas, menos um, eu fui campeão e você foi vice. Né? Então, nenhum de nós estaríamos agora, inclusive o Jean, que é um dos melhores, se não for o melhor árbitro do Brasil em atuação, teria sido chamado para participar dessas intervenções aqui no nosso simpósio, se não tivessem apresentado resultados com a qualidade que apresentaram. Então, gente, foco na vitória, foco na vitória. Não é a vitória pela vitória, não é a vitória por qualquer preço, não é a vitória desonesta, nada disso. Eu quero focar de que, ele tem que dormir sonhando com aquela medalha no peito, ele tem que dormir sonhando com aquela festa de comemoração, ele tem que dormir sonhando, com a volta olímpica. Isso é muito importante, você visualizar, fazer a visualização do seu sucesso na carreira. E, gente, por último, intuição. Intuição também não é mágica. Intuição nada mais é que a repetição daquilo que você já viu. Confie primeiro na sua. Né? Eu costumo dizer que uma comissão técnica, já vou falar sobre isso aí, é o nosso encerramento, ela é multidisciplinar, com gente de muita qualidade. Muita gente te diz muita coisa. Mas todas as vezes que eu mudei radicalmente a minha forma de pensar para seguir a intuição dos outros, todas as vezes não, quase todas as vezes, né, eu falhei. Né? Então, evidentemente que em algumas situações eu fui mais ajudado do que atrapalhado, mas depois de muito tempo, e com as coisas se repetindo, né, por isso que eu digo que a intuição é repetida daquilo que você já viu, você deve confiar primeiro na sua. Seguimos. Então, a relação profissional, a valorização de uma CT multiprofissional. Quanto mais me cerco de gente capacitada, aqui no alto à esquerda, mais evoluo como treinador e melhor eu foco no meu trabalho de quadro. Inclusive, eu faço uma brincadeira. De algum tempo para cá, nas grandes equipes que eu trabalhei, quanto mais eu me cerco de gente competente, menos eu trabalhava. Menos força eu fazia para ganhar, menos força eu fazia para ser campeão. Porque eu tinha gente de muita qualidade apoiando, né, complementando o meu trabalho. Isso era uma facilitação. A gente não tem que ter receio de se cercar de gente de qualidade, inclusive de gente de mais qualidade que nós mesmos. Que nós sabemos exatamente quem são os profissionais que têm menos qualidade que a gente, ou pelo menos a gente avalia assim. Os profissionais que têm qualidade parecida com a nossa, os profissionais que têm mais qualidade que a gente. E para mim é uma honra aprender com quem sabe mais do que eu. Então, quanto mais você valoriza a qualidade dos profissionais que estão no seu entorno e não centraliza e não centraliza as decisões, mais você fica liberado para fazer aquilo que você tem que fazer. A partir do momento da minha carreira, eu trabalhava cada vez menos, porque eu estava cercado de profissionais de muita qualidade. Esse cada vez menos era para mim, eu não me focava em problemas secundários. Eu me focava somente nos problemas com os quais eu tinha que focar, mormente o trabalho prático da equipe. Né? Então, importância das CTs nessas conquistas, cercar-se de informações e pareceres para a tomada de decisão. Evidentemente, a gente falou que a intuição mais importante é a sua, mas você melhora muito a tua intuição quanto mais você se cerca de informações. Eu tenho dificuldade para ler aqui, Marquinhos, eu não sei se você consegue liberar esse espaço aqui. Liberdade... Ou chega para... Enfim. Ou diminui. Não, voltando. Aí. Liberdade para os membros de CT e atletas opinarem, né? Dentro de padrões definidos a partir da opinião de todos. Isso é muitíssimo importante, eu falei isso no início. Né? 70% a 80% do que eu consegui aprender foi muito com a vivência que eu tive com os atletas. Né? E a parte do... Diminui mais um pouquinho, por favor. Abaixa a direita. A parte mais importante do aprendizado através dos anos de convivência. Não, isso aí, sem dúvida nenhuma, isso conta bastante. E, por último, seguimos. Então, essa daí
esse daí é o meu currículo, né? Eu sou graduado em Educação Física e Fisioterapia, e os títulos mais importantes que eu ganhei, as participações mais importantes e a minha atual função, que é de coordenador técnico da Seleção Brasileira. Dizer para vocês, pessoal, que recentemente até saiu uma publicação da Liga Nacional, né? Homenageando os treinadores mais vencedores da Liga Nacional, e eu tenho 5 títulos, né? Agora, eu quero dizer para vocês que nada disso foi possível sem os diferentes profissionais de muita qualidade que passaram pela minha vida, não só na Malve de Jaraguá do Sul, que foram 4 conquistas, quanto no Santos Futebol Clube em 2011. Né? A minha participação é muito dividida com eles, e a eles eu presto reverência e agradeço por ser tudo que eu sou e tudo que eu consegui, porque sem eles isso não seria possível. Gente, cerca-se de gente de qualidade. Quanto mais gente de qualidade, principalmente aqueles que você acham que sabe mais que você, tu vai ficar muito melhor do que você é. Tá bom? Eu quero agradecer a paciência que vocês tiveram aí. Estamos aí já há bastante tempo conectados. Parabenizar aí todos os participantes, especialmente ao Marquinho, a diretoria da BTFS, dizendo que nós estamos num caminho muito bom e que cada vez mais a gente vai poder valorizar a nossa profissão a partir do nascimento dessa associação sonhada por todos. Fico à disposição de vocês aqui para eventuais perguntas sobre dúvidas do meu conteúdo. Forte abraço a todos e até já.